Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, domingo, dia 25 de maio de 2025, é o sexto domingo do tempo da Páscoa neste ano C. Te convido a refletir comigo a palavra de Deus na liturgia de hoje. Antes, façamos juntos a oração coleta. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor estes dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1 ao 2 e depois versículos do 22 ao 29. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com ele. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abter-se das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, olha a sabedoria da Igreja nascente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Essa leitura nós já lemos e já refletimos este contexto ao longo da semana, mas vale recapitular. Os pagãos, ouvindo a pregação de Paulo e Barnabé, estavam se convertendo, mas outros irmãos que estavam ali pregando de uma maneira mais conservadora, mais baseada na lei de Moisés, estavam impondo aos pagãos o fardo da circuncisão, um sinal na carne que era um costume judaico, segundo a lei de Moisés. Um fardo que aquela cultura pagã não estava conseguindo assimilar. Isso causou um espanto. Ora, não era viável
impor aos pagãos, a pessoas de outras culturas, um fardo da lei de Moisés. Até porque Cristo veio expandir o Evangelho a todas as nações. E o Evangelho iria sendo aplicado na realidade de cada povo. Porque agora a lei do amor, ela abre o Evangelho a novas culturas. É mais importante um coração que se entrega a Deus do que ritos exteriores. Com o auxílio do Espírito Santo, há o Concílio de Jerusalém, onde Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago e os outros discípulos vão discutir essa realidade e decidem que os pagãos, sim, são admitidos na fé cristã e não precisam passar por nenhum outro rito. Mas é claro, há coisas que não podem ser negociadas. O seguimento dos mandamentos, o seguimento daquilo que é mais claro e evidente colocado por Deus. Uma vida moral reta, não pode haver idolatria, não pode haver promiscuidade, uma sexualidade desregrada, isso não. Mas, claro, vivendo da maneira correta, de uma maneira que agrada a Deus, sim, os pagãos são admitidos nessa fé. E é bonito como que a igreja, no Concílio de Jerusalém, ali unida, foi capaz de decidir algo tão importante que contribuiu demais para o avançar da evangelização a todos os povos, a todas as nações. E o salmo que vamos refletir agora fala também disso. É o Salmo 66, em algumas traduções 67. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que todas as nações glorifiquem o Senhor. Sim, a palavra de Deus, ela é dirigida a todas as nações. O Evangelho deve ser anunciado a todos os povos. É o mandato de Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer está salvo, quem não crer já está condenado. O poder, a glória de Deus se manifestam àqueles que o obedecem, àqueles que o amam. Nós veremos isso melhor no Evangelho, mas é interessante notar que as nações que são chamadas a seguir a Deus vão uma a uma se abrindo pouco a pouco ao longo da história. A gente vê ali essa semente sendo lançada nos Atos dos Apóstolos, mas ao longo de toda a história, o desenvolver do cristianismo. Os seguidores de Cristo vão cada vez mais aumentando ao longo do mundo. E as nações vão glorificando, uma a uma, glorificando a Deus, acolhendo o seu chamado, o seu evangelho. E até o fim dos tempos, nós seguimos com essa missão de anunciar o evangelho a toda criatura, de anunciar a glória, a misericórdia, as maravilhas de Deus. E a segunda leitura de hoje é retirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos do 10 ao 14 e depois do 22 ao 23. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima,
como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados, aqui nós vemos o apóstolo João tendo uma visão do céu, da cidade santa, a Jerusalém celeste, da glória eterna no céu. Uma visão de Deus, dos anjos, dos santos, dos apóstolos, glorificando o Senhor e sendo iluminados por sua luz maravilhosa. É interessante que ali o número 12 das 12 tribos de Israel também está presente nos 12 apóstolos. É lindo ver que aquilo que começou com as 12 tribos no Antigo Testamento é planificado com os 12 apóstolos e há uma união disso tudo no céu. A história da salvação passa por um povo eleito que vai, de alguma forma, ter uma ligação direta com os 12 apóstolos que vão pelo mundo anunciando esse evangelho a toda criatura. Todos nós fazemos parte agora da humanidade eleita por Deus, uma humanidade amada por Deus, que Ele chama para a salvação. Quem acolher o seu chamado, um dia habitará o céu. E no céu não há mais necessidade de nenhum ritual, de nenhum véu, porque nós veremos Deus face a face. Não precisaremos dos sacramentos, porque o próprio Deus é o nosso alimento. Não precisaremos de templo, porque o próprio templo é habitar em Deus. Nele seremos tudo, teremos toda a alegria, teremos toda a satisfação das nossas necessidades. Não haverá nenhuma tristeza, medo, incerteza, dor, nenhum sentimento. Haverá um pleno gozo, uma plena alegria eterna. Não precisaremos de mais nada. Estaremos mergulhados na glória de Deus. Pensar sobre o céu é pensar no lugar de descanso, sem nenhuma necessidade, a não ser apenas estar com Deus, desfrutando da sua presença, com toda a plenitude da alegria, algo que aqui na terra é impossível. Então, lutemos para alcançar o céu, porque lá nós alcançaremos o nosso repouso, o nosso descanso, a nossa alegria plena. Convido também agora a refletir junto comigo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículos do 23 ao 29. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis,
Ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, meus amados, aqui nós estamos novamente no discurso de despedida. Cristo está falando com os discípulos antes da sua trágica partida na cruz. Mesmo que ele soubesse que ressuscitaria, que apareceria ali aos discípulos, era necessário fortalecer o ânimo daqueles que passariam por uma grande prova. Além disso, havia ali a promessa: eu vou para o Pai, mas virá até vós o Espírito Santo, Paráclito, Consolador, para vos animar na caminhada. Este Espírito recordará tudo que eu vos tenho ensinado. É muito bonito perceber. O Espírito Santo, ele vem ensinar a igreja, ele vem recordar os ensinamentos do Senhor, ele vem trazer um entendimento daquilo que ainda não está muito claro, porque o problema não é na mensagem. Cristo fala de maneira perfeita. O problema é no nosso coração que não entende. Então o Espírito Santo muitas vezes vem tirar escamas dos nossos olhos, abrir um pouco mais o nosso coração para acolher melhor aquilo que já foi ensinado, recordar aquilo que nós estávamos esquecendo e clarear aquilo que está um pouco mais obscuro. O Espírito Santo nos dá o dom do discernimento. É muito importante clamar diariamente o Espírito. As leituras estão já começando a nos preparar para a bela festa de Pentecostes, essa linda solenidade que viveremos daqui a alguns dias. É maravilhoso pensar que o Pai e o Filho se manifestam àqueles que o amam. Jesus falou: quem me ama, segue os meus mandamentos. E a quem segue estes mandamentos, quem quer agradar a Deus, Deus também se derrama em amor a essas pessoas. Deus se manifesta àqueles que o obedecem. Deus é justo. Não tem como Deus ficar sempre derramando graça atrás de graça na vida daqueles que não estão nem aí. É óbvio que o Senhor, assim como fez na vida de muitos santos, ele vai se manifestar derramando os dons e os bens que são muito superiores a qualquer realidade dessa terra. Ele vai se manifestar àqueles que estão de fato buscando a santidade. Mas muitas vezes essa manifestação não vai ser em bens materiais, não vai ser num status humano, numa carreira de sucesso. Muitas vezes não. Às vezes vai ser em coisas pequenas, em coisas que tocam profundamente o coração e trazem gozo, alegria, plenamente espiritual. E a pessoa não vai ter nenhuma necessidade de mostrar isso para os outros, nem de ficar se expondo, não. Até porque a verdadeira graça espiritual, muitas vezes ela está no interior, e Deus toca, e Deus derrama consolações, e Deus se manifesta àqueles que o estão buscando de fato. Jesus diz: eu vos deixo a paz, mas não uma paz baseada nas certezas do mundo. Eu não dou paz como o mundo promete dar. Não é só uma paz baseada em finanças, status ou numa ausência de guerra. Não. É uma paz que supera todo o entendimento, porque eu sou o príncipe da paz. Jesus é o único capaz de dar a paz que o ser humano tanto busca. E às vezes busca nas criaturas, busca numa materialidade infrutífera, uma materialidade estéril, que não vai preencher um coração que anseia por Deus. Deus quer se manifestar a nós, que nós possamos estar preparados para recebê-lo no nosso coração. A cada comunhão, a cada momento de adoração, a cada momento de oração que a gente silencia para que Deus fale, Ele quer se manifestar. Mas só vão perceber isso
aqueles que estão buscando de fato estar na presença dele, seguir os mandamentos e alcançar o céu um dia. As pessoas que buscam o céu começam a viver um pedacinho do céu aqui na terra, quando Deus já começa a se manifestar no nosso coração, na nossa existência aqui, preparando o que será a nossa eternidade, como nós lemos na segunda leitura, onde desfrutaremos da sua presença face a face. Lá haverá a alegria plena, completa, sem cansaço, sem tristeza, sem nenhuma preocupação. Por enquanto aqui, vamos aproveitando o orvalho da presença de Deus a cada dia, percebendo como Ele age, como Ele fala, como Ele se manifesta a nós. Que Deus possa tocar o seu coração e te tornar uma pessoa cada vez mais espiritual, que busca as coisas do alto e que transforma as realidades aqui da terra em uma preparação, em uma caminhada rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.